Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira, que Deus abençoe a todos vocês. Arrumando a câmera aqui, só um pouquinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoadíssima na presença dele. Certo? Está movimentado o chat hoje. Que coisa linda. Bom dia Marinês. Rose. A Rose agora como membro do canal. Bom dia. Ivone. Jaqueline. Gláucia. A Mônica também é membro do canal. Bom dia a todos vocês. Desde já, deixa o seu like, deixa o likezinho aí no vídeo, que é muito importante. Deixa eu ver aqui. O som tá bom? A imagem tá, não tá muito escura, gente? Ou tá tudo certo aí? Tá bom o som, a imagem tá legal? Sandra Regina, bom dia, paz. Hoje a nossa leitura está em Êxodo 36, 37 e 38. 3 capítulos. Amanhã encerraremos Êxodo com os últimos 2 capítulos. Tá? 36, 37 e 38. Certo? Bora para a leitura? Deixa eu compartilhar aqui. Tá ótimo, Ivone. Obrigado. Está na tela aí o nosso plano de leitura. Capítulos 36, 37 e 38. Deixa eu fixar aqui o comentário da Rose. Bom dia, bom dia. Não esqueçam de deixar o seu like, muito importante para o canal, tá? Deixem o seu like. Bora lá pro texto então? Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés entrega as ofertas do povo. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir a fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la, e ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. As cortinas do tabernáculo. Assim todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim com querubins. De obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros e a largura era de 1,80 metro. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. E fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade
do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros e a largura era de 1,80 metros. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si, de igual modo, as 6 restantes. Fizeram 5 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. A cobertura de peles e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, para que se pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar das tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. O véu, o cortinado e as colunas. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-no com querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e os seus colchetes. Revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as 5 bases eram de bronze. Capítulo 37. A Arca da Aliança. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 metros de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro, por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor.
Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela pudesse ser carregada por meio deles. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobriam com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. A mesa dos pães da proposição. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor, da largura de 4 dedos, e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que seriam oferecidas as libações. O candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. O altar do incenso. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu de ouro puro a parte superior, as partes ao redor e os chifres. Pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate, de ambos os lados. Por essas argolas foram passados os cabos para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. O óleo sagrado e o incenso santo. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Capítulo 38. O altar do holocausto.
Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 m e a largura era de 2,20 m. O altar era quadrado. A altura era de 1,30 m. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e os revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia, revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. A bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. O átrio e o cortinado. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6,60 metros de comprimento. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura na largura era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário de cada um dos arrolados, de 20 anos para cima,
que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta, da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Pois bem, vamos para o nosso trabalhinho aqui agora, de nós comentarmos os capítulos, né? Deixa eu abrir o meu caderno aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se chegou algum comentário aí depois. Quem vem chegando aqui depois da leitura. Bom dia a todos, membros do canal aí. Pois bem, vocês perceberam que muito do texto que nós lemos agora, ele é uma repetição daquilo que o Senhor já tinha falado para Moisés. Só que agora é a própria construção. Nós estamos vendo aqui a construção do tabernáculo, certo? Deixa eu só posicionar aqui meu caderno, e aí eu compartilho com vocês. Leitura da Bíblia. Onde é que está? O que aconteceu aqui no meu caderno? Só um pouquinho, tá, gente? Deu uma bagunçada aqui. Um minutinho. Só um minutinho que eu tenho que ajustar as imagens aqui dentro do caderno, tá? Porque eu dou o print da Bíblia que eu leio para poder fazer as anotações. E aí levo para um caderno onde eu posso rabiscar. E não sei por qual motivo ele colocou os prints em miniatura. Então, menos de 30 segundos aí eu já ajusto. Só ajustando o tamanho aqui para não ficar o zoom. Tendo que dar zoom, ele perde as anotações quando eu dou zoom. Um minuto. E aí a gente já parte. Embora o texto se repita, a gente tem coisas para comentar também, né? Alguém pode perguntar, por que o texto se repete, sendo que tudo que a gente leu praticamente nos capítulos 37 e 38 vão aparecer em Êxodo 25. Né? Nós não podemos esquecer que, além de ser um texto inspirado por Deus, ele é uma obra literária em que não somente obra literária, mas que o próprio Moisés está fazendo o registro como se fosse um diário de bordo, né? Um diário do que acontece do que acontece no deserto. Então, além dele registrar, né, tudo aquilo que o próprio Senhor Deus havia ditado para ele como lei, agora ele está registrando o que efetivamente foi feito, né, como forma de garantir de que tudo o que Deus havia designado para que ele realizasse foi feito. Né, uma espécie de
prestação de contas ou até mesmo de evidenciar. Eu acredito que esse seja o objetivo principal, de evidenciar aquilo que realmente estava sendo feito de acordo com a palavra que o próprio Deus tinha dado para Moisés. Então, essa é a importância. Então, vamos lá, consegui ajustar aqui já, tá? Vamos lá. Aí. Na tela. Então, bora para o capítulo de número 36. O capítulo de número 36 é muito interessante porque vai, de certa forma, trazer aquilo que nós já havíamos visto a respeito do trabalho que deveria ser feito. E aquilo que os dois homens receberam como tarefa para fazer. Quem são os dois homens? Já falamos bastante deles. Bezalel e Aholiabe. Certo? Então, eles passam a realizar o trabalho. Essa é a tônica desses 3 capítulos que nós vimos. Tá? Receberam uma missão divina, se preparam para essa missão. O texto vai dizer que eles eram homens hábeis, a quem, claro, o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para fazer o serviço do santuário, conforme o Senhor havia ordenado. Muito importante isso, tá? Esse texto aqui, embora a gente olhe assim, poxa, é uma repetição, nós estamos vendo aqui algo muito importante que se chama obediência. Eles fizeram tudo que o Senhor havia ordenado. Havia uma lista longa de detalhes, muitos detalhes, muitos utensílios para serem feitos. Bom, a gente viu que somente o candelabro pesava 34 quilos de ouro. As bases, e eram muitas bases de prata, elas também pesavam 34 quilos. Ou seja, era muito material pesado. Além do material pesado, havia muito material rico em detalhes. E eles obedeceram, tá? Isso é muito importante. Os versículos 2 e 3 se repetem, né? A gente viu em Êxodo 31. Então Moisés chama os dois homens, Bezalel e Aholiabe, cujo todos sabiam que eles tinham sabedoria, ok? E que em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Olha que coisa interessante. Em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Ou seja, o trabalho que Bezalel e Aholiabe estavam prestes a iniciar era um trabalho em que o conhecimento que eles aplicariam era dom de Deus. Tá? Isso está muito claro. Dom de Deus, veio de Deus. E aí começam as ofertas. Tá? Versículo 3 vai falar: estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do santuário. E o que é interessante, olha o que diz o versículo 3. A cada manhã o povo trazia. Ou seja, havia uma liberalidade nesse povo. O povo estava entusiasmado. As pessoas sacrificavam tanto os seus bens materiais quanto o seu tempo. Manhã após manhã, eles continuavam trazendo suas ofertas. Tá? Essa liberalidade vai aparecer no tempo de Davi também. Se vocês lembrarem, quando da construção do templo, tá, acontece isso, e quando da reconstrução ou da construção do segundo templo com Zorobabel, também o povo será levado a essa liberalidade, ou seja, de ofertar voluntariamente. É aquilo que, às vezes eu brinco aqui no canal, né? Poxa, R$ 4,99 não é nada para uma pessoa.
né? Pode não parecer nada, talvez para alguém mas hoje em dia é um valor irrisório. Mas quando você soma num volume, muitas pessoas ajudando, poxa, faz a diferença. Naquela época, lembram que tinha uma medida para cada homem acima de 20 anos, que era 6 gramas. E o texto bíblico que nós lemos, poxa, vai dizer que eram mais de 600 mil homens que trouxeram ouro, prata, bronze, madeira, tecidos e das mais variadas especificações que o texto vai falando, ao qual o Senhor Deus havia ordenado a Moisés. Versículo 4 vai dizer que todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, eles pararam, né? Aqueles homens habilidosos pararam de fazer a obra, né? Talvez estavam ali inicialmente mapeando, inicialmente organizando todo o material. Eles param e dizem para Moisés o seguinte. Deixa eu ver se está aparecendo na tela aí, tá? Tá, né? Deixa eu só ajustar aqui. Aí. O povo traz muito mais do que é necessário. Primeiro, né? A generosidade do povo está destacada aqui. Tá? Mais uma vez, a voluntariedade, né? As ofertas voluntárias foram tantas que havia material de sobra para ser usado na edificação do tabernáculo. Então, se nós pensarmos assim, poxa, né? Os israelitas estavam no deserto, depois de ter escapado da escravidão, fazia não muito tempo. Como é que eles tinham todo esse material? Da onde veio todo esse material? A resposta, né, eu já dei aqui em outro momento, é que, embora o povo de Israel tivesse acabado escravizado, tinha estado no Egito durante vários séculos e, naturalmente, havia acumulado muitas riquezas materiais, as mais variadas, né? Então, é claro que também Deus não pediu aquilo que eles não tinham, né? Olha, estou pedindo o linho aí. Mas, Senhor, tem 3 milhões de pessoas aqui e ninguém tem. Não, então procurem, caçem. Não foi assim, né? Tudo que Deus pediu estava entre eles. Eram 430 anos acumulando riquezas, embora eles se tornassem escravos. Ser escravo não significa que eles não tinham propriedades, até porque nesses 430 anos José e os 12 filhos de Israel, os outros 11 filhos de Israel, mais os 2 filhos de José, eles também acumularam riqueza, e essa riqueza normalmente foi passando de geração em geração, certo? Bom, então Moisés vai baixar um decreto, é necessário baixar um decreto, porque o que acontece? As tribos, e há vários tribos, clãs, famílias, né? Essa era a divisão. Tá? Eu não sei se eu falei isso alguma vez. Tribo, clã e a família. Tá? Uma tribo poderia ser, por exemplo, a tribo de Judá. Tá? Judá. Dentro da tribo de Judá, poderia ter um clã. Vamos pegar um exemplo do clã, que seria lá o pai o avô de Bezalel, né? Esqueci o nome dele agora. Deixa eu achar aqui. Deu um branco, gente. Onde é que tá? Eu li isso hoje. Bezalel, filho de... Onde é que está? Vamos lá. Aparece Bezalel. Ó. Filho de Ur. Tá, achei. Melhor. Bezalel,
é filho de Uri, neto de Ur, né? Deixa eu voltar para cá. Então, um clã poderia ser várias famílias juntas. E aqui, né, todos os filhos, netos, bisnetos, trinetos que estavam ainda né, se a família fosse ainda tivesse mais de 2, 3, 4 gerações, né, todas elas estariam individualizadas aqui, né, mas todas elas formando o clã da família. E vários clãs, né, muitos clãs, formando a tribo. Então, era muita gente. E essa muita gente, 600 mil homens que ofertavam, né, traziam, né, certamente, um espaço muito grande para acúmulo de todo esse material. Moisés foi obrigado a baixar um decreto dizendo que nenhum homem ou nenhuma mulher faça mais alguma oferta. E foi, então, proibido de o povo trazer. Por que foi proibido? Porque não era necessário ter material de sobra. Não era necessário sobrar. Era suficiente para o tabernáculo. Até por uma questão de honestidade, de transparência, né? Isso é muito bom porque às vezes a gente vê, claro, a gente precisa enxergar, e a gente às vezes erra, né? Por saber que tem questões que não dizem a respeito à igreja, por exemplo, né? Não vamos construir um tabernáculo para achar que tudo o que está no Antigo Testamento deve ser aplicado. Mas um outro grande erro é achar que o Antigo Testamento é antigo no sentido de que tudo que está ali é só um registro e o que importa é o Novo Testamento, né? A gente chama isso de antinomismo. O antinomismo é ignorar o Antigo Testamento, é achar que ele não tem validade nenhuma, quanto que na verdade não é assim, né? Na verdade não é. Existem questões, sim, que estão obsoletas, né? Tem questões que não competem a nós, igreja, a nós, povo, né, da Nova Aliança. Mas olhar para a Bíblia como um livro, digamos assim, de capa a capa, que tem todo sentido, não olhando, separando Antigo Testamento do Novo, naquela ideia de que um já passou e o outro é que deve ser observado, é um erro, né? Mas olhando para essa questão da oferta, ela é interessante porque hoje nós vemos um princípio totalmente equivocado das igrejas. Por quê? Porque embora elas sejam organizações sem fins lucrativos, muitas delas se tornaram lugares para acumular riqueza. Tem igrejas que têm milhões em suas contas. Você pode achar, não é sério, tem igrejas que têm milhões de reais em suas contas. Tem igrejas que possuem dinheiro investido no exterior, tem igrejas que possuem dinheiro guardado em dólar em contas internacionais, tem igrejas que possuem ouro. Exatamente. Então, notem que... E aí você vê pessoas passando fome, você vê pessoas não sendo assistidas. Notem que a gente perdeu, né? Em algum momento, talvez até pela ganância do homem, em algum momento, essa questão da transparência, de ter o suficiente. Olha, é suficiente para resolver o problema aqui? Então tá bom, não precisa de mais. Certo? Só um adendo aí, um parênteses ao texto. Então a ordem foi proclamada no arraial para esses, né, quase 3 milhões, de 2 a 3 milhões de habitantes do deserto ali, certo? E aí começa no capítulo de número
36, o detalhamento, novamente, daquilo que nós vimos das partes do tabernáculo. Notem que aqui ele até faz referência, né? Olha só, as cortinas do tabernáculo aparecem em Êxodo 26, de 1 a 3, que nós já vimos. Então, os versículos 8, tá, até o 13 deste capítulo correspondem exatamente ao Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 6. Qual é a diferença? Somente os tempos verbais foram alterados. Tá? Somente os tempos verbais. Lá a gente via faça, né? Faça para o tabernáculo cortinas, faça para o tabernáculo um candelabro, faça. Aqui fizeram, ou seja, mostrando que a obra aconteceu. Essa é a diferença do texto que nós já vimos para o texto de agora. Então, no primeiro relato, 3 peças do mobiliário foram descritas em primeiro lugar. Mas aqui, a feitura do próprio tabernáculo inicia o relato. Tá? Então, são 4 elementos que começam aqui. As cortinas de linho que encobriam os lados e formavam o teto. Então, as laterais tinham um tecido, embora houvessem tábuas, também tinham tecido. Né? Onde é que está aqui? Cortinas de linho fino retorcido. Tá? As cortinas de pelos de cabra. Tá? Pelos de cabra, de pelos de carneiro, de couro de animais marinhos. Ou ainda, pele fina dá uma conotação a enciclopédias e esqueci o nome. Poxa. Manuais bíblicos que, ao invés de falar peles marinhas, ou falam peles finas, né? E detalham peles finas, talvez, de outros tipos de animais que não sejam animais marinhos. Então, esse texto vai falar dos tecidos, né, das cortinas, até o verso de número 13, ok? E também falando dos colchetes, tá? Além de falar das cortinas da entrada do tabernáculo. Onde é que tá aqui? 5 cortinas. Tá? A gente já viu todo o detalhamento dessas cortinas. Mas eu quero, embora o texto se repita, eu quero mostrar algo para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Só um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu localizo aqui uma figura bem interessante. E a gente enxerga com detalhes essa cobertura da tenda e os utensílios que, de certa forma, começam a aparecer aqui. Só um pouquinho, tá? Deixa eu favoritar aqui e trazer para nossa tela aqui. Só um pouquinho. Agora sim. Um minuto aí. Um minutinho aí. Agora sim. Olha aí. Olha que interessante isso aqui. Tá parecendo legal aí? Tá, né? Esse material tá em espanhol, porque foi o material mais detalhado que eu encontrei e foi apenas em espanhol. Mas ele traz uma riqueza bem interessante de detalhes da tenda, né? Então,
Tudo que nós estamos vendo aqui são as coberturas da tenda. Olha só. As coberturas. Então, a primeira cortina de linho fino retorcido estava aqui. Tá? Era a primeira cortina de linho estava aqui. Notem que alguém pode dizer assim, deixa eu ver aqui. Qual era a ideia aqui? A ideia era cobrir toda a tenda, tá? Ou seja, quando nós olhamos para o texto, nós vimos que eram várias cortinas que eram feitas. Vamos voltar para o texto? Olha o que diz o texto lá, tá? Onde é que está? 10 cortinas. 10 cortinas de linho fino, retorcido, pano azul, púrpura e carmesim com querubins. Onde é que estavam essas cortinas com querubins? Tá? Elas, de certa forma, elas, embora eram bordadas na própria cortina, deixa eu ver se eu consigo ter alguma imagem aqui que mostre isso. Deixa eu lembrar aqui. Tem alguma imagem que mostra os querubins? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui? Não, aqui não está mostrando. Só um pouquinho. Tem uma, tá? Deixa eu ver se eu trago. Um minutinho aí. Minutinho. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Um minutinho só. Eu acho que eu localizei aqui, gente. Um pouquinho. Um minuto, tá? Porque eu tenho uma imagem aqui que mostra com detalhe isso. Só estou tentando localizá-la aqui. A gente vai guardando as coisas, salvando, vai e acaba muitas vezes não organizando, né? Acho que eu achei. Só um pouquinho. Tá. É bem interessante que eu quero mostrar para vocês agora. Primeiro é o seguinte, né? Onde é que tá aqui, gente? Aqui, achei. Um minuto que eu já projeto também, tá? Um minutinho aí. Beleza. Bora projetar aí. Primeiro, essa é uma, digamos assim, uma projeção do que seria o tabernáculo, tá? Como era esse tabernáculo no deserto, ok? Claro que não com material, né, propriamente utilizado, mas um layout assim para que as pessoas conheçam. Todas as cortinas, elas tinham... Deixa eu ajustar aqui melhor.
Todas as cortinas que nós estamos falando eram 3 tipos de cortina, tá? Cortinas internas, que ficavam, né, nas camadas ali, se colocava sobre o tabernáculo uma cortina, depois ia se colocando outras cortinas por cima, e elas chegavam, né, até ficarem presas no chão. Então elas eram presas de uma extremidade à outra, ok? Além das cortinas do pátio, que serviam como muro ao redor do tabernáculo. Tá? Então tinha cortinas internas, cortinas do pátio e a cortina exterior, a coberta exterior. Tá? E aí, bordadas, né, com querubins. Os detalhes que vocês estão enxergando aqui, que deveria ter, aqui está aberta, porque é só para mostrar o corte, né, do tabernáculo, mas todas elas bordadas com querubins, tá? Ok? Voltando para o texto, e aí olhando com maior detalhe, eram 4 cortinas, uma por cima da outra. A cortina de linho, né, púrpura, carmesim, linho retorcido. A segunda cortina do couro de cabra, a terceira cortina couro de carneiro tingido de vermelho e a quarta cortina de peles, alguns dizem que era de pele de texugo, né? Uma pele mais grossa para proteger também o tabernáculo todo, tá? Ok? Voltando para o texto. Aí, o capítulo 36 vai falar do verso... Acho que eu pulei aqui. Deixa eu ver só um pouquinho. Ou não? Um minuto. Pulei um pouco aqui. Do verso 14 até o 19, que nós também já vimos, ele vai dar o detalhe das outras coberturas. Ó, pele de cabra, ok? Dá toda a medida, né? Os 50 colchetes de bronze. Pele de carneiro tingida de vermelho. E aqui está a questão, a única questão que nós temos aqui no texto é as peles finas, tá? Peles finas, há quem entenda que eram finas na sua espessura, que daí determinam que seria pele de animais marinhos. Peles finas no sentido de peles mais caras e peles que não seriam tão fáceis de localizar, né? Que seria então o que alguns até chamam de pele de texugo. Tá? Há essa divergência aí no entendimento de peles finas, ok? Mas a questão toda eram 4 cobertas, 4 cortinas, justamente para que houvesse ali, até com o pensamento, né, de não tornar aquela tenda algo muito quente. Então, essas peles, essas cortinas, tinham uma função não somente espiritual, mas também a questão funcional da tenda, dela realmente ser um lugar em que o sacerdote, com toda aquela vestimenta, não morresse de calor lá dentro, né, dentro do tabernáculo. Então, elas tinham uma função também em relação a temperatura, né, local. Do verso de número 20 até o verso de número 30, corresponde a Êxodo 26, 14 e 30, que nós também já vimos, que é toda a estruturação do quê? Das tábuas e da cobertura de peles. Então, para não ficar aqui, né, novamente falando de todo o detalhamento
eu prefiro mostrar para vocês aqui uma outra gravura que mostra como eram essas tábuas, tá? Como eram as estruturas do tabernáculo. Primeiro, as bases de prata, né? Então, eram bases que... Deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver se melhora para vocês. Pensem numa tábua, tá? Essa era as laterais e a parte dos fundos do tabernáculo, porque a parte da frente era com cortina, ok? Ó, cortina, tábua, tábua, tábua. Daí, claro, tábuas revestidas pelas cortinas de cima. Então, a entrada eram colunas e, além das colunas, cortinas. Então, essas tábuas aqui, elas estavam espalhadas por todas as duas laterais e também nos fundos, e elas eram fixadas em base. Lembra que o texto vai dizer que elas estavam entrelaçadas com barras para dar sustentação, e as bases de prata recebiam as tábuas. Então, as tábuas tinham lá, né, uma estrutura que se encaixava nas bases, ok? Então, é esse o detalhamento que nós estamos vendo aqui do tabernáculo nesse momento. E quando ele fala de tábuas, ó o que ele diz lá. Cada tábua tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, que nós acabamos de ver ali, né? Que esses encaixes, então, uniam uma tábua a outra e depois colocavam essas tábuas encaixadas na base, né? Como ele diz aqui o seguinte, ó. 2 tábuas debaixo de uma tábua para que os 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Então, as tábuas eram entrelaçadas entre si, encaixadas entre si, depois encaixadas na base, justamente para que um vento, alguma coisa assim, não derrubasse o tabernáculo. Dava uma armação no tabernáculo ali que ele se sustentava muito bem, tá? Ok? A gente já viu bastante sobre isso, né? Depois nós vamos ver do versículo... Tá, do versículo 25 até o 28. Também as outras tábuas para o outro lado, tá? Se repete, né? Tábuas para o outro lado. E para o lado posterior do tabernáculo, né? 6 tábuas, ou seja, o lado posterior seria os fundos do tabernáculo, que também seria estruturado da mesma forma. Ok? Depois, no versículos 35 até o versículo 30... deixa eu ver. Versículo 30, aqui está melhor. Do versículo 35 até o 38, nós vamos ver o véu cortinado e as colunas, tá? Olha só que interessante. Esse véu, fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, e fizeram-no com querubins, obras de artista. Tá? O véu que separava o Santo dos Santos, deixa eu trazer aqui para você, só um pouquinho. Acho que fica mais fácil de nós vermos assim, né? Como ele era,
né? Como era esse véu? Esse véu, que é o mesmo véu que depois, de outra forma, é feito, né? É colocado lá no templo, que é o véu que se rasga, né? Quando Cristo é crucificado, tá? Deixa eu ajustar aqui. Ele era também rico em detalhes. E para que a gente entenda essa estrutura, olha só. Olha como é que fica interessante de visualizar. Tá? Aqui um corte lateral para que a gente consiga ver como era o tabernáculo, certo? Santo dos Santos, haviam colunas e havia esse véu que separava também, né, com querubins bordados nesse véu. É interessante a gente olhar para uma gravura aqui que é legal. Esse véu era muito grande, né? Esse véu, além de ser grande, era pesado. Há quem diga que era necessário 2 juntas de boi, uma de cada lado, puxando para rasgar o véu. E mais, né? O texto bíblico vai dizer que quando o Senhor entrega a obra, ele diz, está consumado, o véu se rasga de cima a baixo. Ou seja, o véu estava pendurado numa altura, né, não agora no tabernáculo, mas no templo, e o texto diz que o véu se rasga de cima a baixo. Tá? Então, o texto vai mostrar toda essa estrutura do cortinado, do próprio véu, penduram o véu em 4 colunas de madeira de acácia, também todas revestidas de ouro, e fizeram também para a porta da tenda um outro cortinado. Então essa cortina que aparece aqui, agora é a entrada da tenda, que também tinha, né, semelhanças no sentido de nós vermos, acho que aqui parece legal, né, todo um detalhamento, né, nessa cortina da entrada. Tá? Aqui está a cortina da entrada, que é um pouco diferente da cortina, que é o véu mesmo, propriamente dito, que separa. Tá? Então eram 2 cortinas, uma de entrada e a outra que separava o Santo dos Santos. O Santo dos Santos do lugar santo. Certo? Capítulo de número 37, a gente vai ver que se repete. Claro, começa o texto um pouco diferente. Bezalel fez também a arca... Opa, deixa eu só ajustar o texto. Na tela aí, melhorou. A arca da aliança, tá? Bezalel fez também, né? Mudando o tempo aqui do verbo, no sentido de que agora estava realizando mesmo. Versículos 1 até o 5 é o detalhamento que a gente viu em Êxodo 25, tá? Então, este capítulo dá prosseguimento à sessão que foi iniciada anteriormente em Êxodo capítulo 36, tá? O capítulo 36 inteiro é repetição do 26, com pequenas variações. E o 37 é a repetição do capítulo, praticamente do capítulo 25, tá? Então, do 37 agora, nós vamos ver que ele repete, né, todo o detalhamento que a gente já viu no capítulo 25, tá? Então, a realização da Arca da Aliança, tá? Novamente, era uma caixa de madeira, 4 argolas de ouro com seus 4 cantos, né, com seus cabos para que elas fossem carregadas e também para que pudesse
não ser tocadas. Essa era a ideia, né? É muito importante a gente compreender isso. Faz o propiciatório também, nesse texto, repete o propiciatório. Lembrando, para quem não recorda o que é o propiciatório, ele é a tampa da Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, como muitos dizem, ela é o somatório da Arca com o propiciatório, tá? Então, aqui, para que vocês entendam, para quem ainda não pegou. A Arca é essa parte aqui, ó. Essa é a Arca. Este de cima aqui, com os querubins, é o propiciatório, tá? A tampa do propiciatório. Então, as duas peças juntas formavam a conhecida Arca da Aliança. E nesta Arca da Aliança estavam o quê? Depois, as tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu, e aquela porção do maná que o Senhor pede para que Moisés guarde, né, como memorial, ficaria como lembrança isso para o povo de Israel. Ok? Então, detalhamento da tampa ali, né, do propiciatório, que eram os querubins, né, que estendiam as asas por cima e cobriam, tá? E cobriam o propiciatório. Porque os olhos dos querubins olhavam para baixo, a ideia disso era primeiro, de proteção, de mostrar que o Senhor estava. Porque, vamos lá, o Santo dos Santos era o lugar onde somente o sumo sacerdote entrava, uma vez ao ano. A gente já falou bastante disso. Uma vez ao ano. Então aquele lugar era onde, com a ideia do tabernáculo que Deus havia dado para Moisés, era a ideia de representar a casa de Deus, mas muito mais do que isso, a presença do próprio Deus dentro do Santo dos Santos. Então, os querubins na tampa do propiciatório, olhando para baixo, era sinal de zelo, de proteção e de provisão divina, né, para o povo de Israel. Tá? E também da própria reverência, qual o livro de Apocalipse vai mostrar com muita clareza. Por exemplo, quando nós vamos ver quando João tem a imagem do trono, ele diz, olha, vi 4 seres viventes, né, cabeça eram de boi, de leão, ele vai falando ali, 4 seres viventes que estão ali adorando, dizendo santo, 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 manhã e noite, e daí ele diz que tem os 24 anciãos, e todos eles se curvam, ou seja, também com a ideia de que se a presença de Deus está ali, todos os seres se curvam diante da presença de Deus, né? Já com essa ideia de mostrar a glória do Senhor. Essa era a proposta. E claro, nós não podemos esquecer que por Bezalel e Aholiabe terem recebido dons, eles receberam de Moisés a ordem, tá? A ordem. Mas o desenvolvimento, bem provável, foi do dom que Deus havia dado para eles, para que eles pudessem, então, construir os elementos da arca. A mesa da proposição, que nós já vimos também, né, do verso 10 em diante, né, que é aquela mesa onde seriam oferecidas as ofertas, a mesa dos pães, né? Onde é que está aqui? Também com a ideia de provisão. Era uma mesa que estaria aqui. Nesse detalhe interior, aqui a gente vê o seguinte, ó. Essa mesa está aqui, ó. Aqui está o candelabro, a mesa, o altar de incenso.
as colunas da entrada, as colunas do Santo dos Santos, a Arca da Aliança, tá? Então notem, bem claro, assim, bem fácil de visualizar, né? Então essa mesa, a mesa dos pães da proposição, estavam ali com a ideia de mostrar sempre para Israel, e os pães eram trocados. Vocês vão de lembrar que Davi, em determinado momento, quando foi perseguido, esses pães, eles eram, ninguém podia tocar neles. Eles eram trocados, praticamente todas as manhãs. E Davi, sendo perseguido por Saul, né? Por Saul, ele e os seus homens comer dos pães da proposição. E alguém poderia dizer assim, poxa, como é que ele não morreu, né? Mas ali havia também a misericórdia divina a ponto de fazer com que ele se direcionasse para o tabernáculo, se direcionasse a um sacerdote e ali pudesse comer alguma coisa. Certo? Do versículo 17, que a gente já viu também, né, até o versículo 17 até o 24, nós vamos ver da construção do candelabro, tá? Até o 24. Então, lembra que eu falei para vocês, né, mais ou menos o quanto custaria esse tabernáculo hoje? Se 34 quilos, a grama está mais de R$100, somente o candelabro hoje custaria 10 milhões de reais. Então, notem que não era simplesmente uma tenda no meio do deserto. Havia uma glória que representava justamente a presença de Deus ali, né? Então, tabernáculo também, candelabro também conhecido por menorá, tá? E depois o altar de incenso. É isso que... deixa eu passar essa página aqui, fica melhor de visualizar. O capítulo 37 encerra essas repetições de fabricação, de desenvolvimento dos utensílios, com um altar de incenso e com o óleo sagrado e o incenso santo, tá? Então, eu não detalhei tanto aqui, porque quando nós lemos o texto lá de Êxodo 25 e 26, eu acabei fazendo todo esse detalhamento. E para não ficar tão repetitivo aqui, só trazendo alguns detalhes mais que passaram ou que a gente não acabou falando quando lemos os capítulos 25 e 26 de Êxodo, tá? Ok? Abelha aqui, gente. Capítulo de número 38, ainda nesse processo de repetição, ele vai falar do altar do holocausto, tá? E aqui interessante que esses versículos eles trazem ele dá uma breve, né? Acho que é o versículo 8 que vai dar uma breve... uma abelha aqui, só pra... uma abelhinha aqui que tem ao redor aqui onde eu moro, tem uma área verde atrás, e aí surgem os criadores índios, as abelhinhas elas não têm ferrão, mas ficam incomodando, né? Desculpa aqui para tirar sua atenção. O capítulo 38, além de ele repetir sobre o altar do holocausto, lembrando que o altar do holocausto ele fica fora do pátio, tá? Então todo o sacrifício não era feito dentro do tabernáculo, era feito fora. Derramamento de sangue, né? Matar os animais, tudo isto era feito fora, tá? Aqui, essa gravura tá bem legal de visualizar, olha só. Tá aparecendo bem aí? Tá, né? Deixa eu só dar uma ajustada nela. Ó. Aqui nós temos, né, a porta do átrio. Ó.
átrio, né? Então, todo este muro aqui com essas estacas é aquela cortina de linho, né? O sacerdote entrava, fazia todo o processo de oferta, de sacrifício, de adoração, passava pela bacia, se lavava, aí poderia adentrar dentro do tabernáculo. Então, o altar do holocausto e a bacia de bronze, que o texto agora nos mostra, são esses dois elementos que estão no átrio, no pátio do tabernáculo, tá? Então, não se matava os animais ou só se entrava dentro do tabernáculo com o sangue dos animais, tá? Então, o texto vai dizer, olha, sobre o altar do holocausto, todo aquele detalhamento feito de bronze, com a grelha, com os chifres para derramar o sangue, né? E o versículo 8, ele fala sobre uma informação bem interessante que até então não tinha aparecido. Olha só. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Então, olha só, tem uma informação adicional de tudo aquilo que a gente já viu. Ok? Dizendo que a bacia de bronze era feita dos espelhos das mulheres. Que espelho? Lembrando que espelho naquela época era metal polido. Espelho naquela época não eram os espelhos que nós temos hoje. Tanto que quando Paulo fala sobre espelho na carta aos Coríntios, ele diz, olha, nossa imagem não está, né? É como a gente olha no espelho e depois sai e esquece, porque tá meio, não está muito claro, nossa imagem não está bem projetada no espelho. Então o espelho daquela época eram metais polidos, tá? Porque os espelhos de vidros, eles só começam a ser fabricados depois, né? Primeiro século da era cristã, depois da era cristã, que nós vamos ver os espelhos de vidro sendo fabricados. Então, é claro que esses espelhos aqui não tinham uma boa reflexão, nem uma boa comparação, mas eles davam um reflexo razoável, tá? Paulo diz, né? Davam muito a desejar. E outra coisa importante que o texto vai mostrar é das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Eram mulheres que provavelmente serviam à porta da entrada da tenda de Moisés, tá? Lembrando que o texto vai usar tenda do encontro. Deixa eu fazer de vermelho aqui. Tenda do encontro, porque até então o tabernáculo não está em funcionamento, né? Está sendo construído. Então, o que dá para entender aqui? Tá? Vamos tentar entender o texto. Temos duas. O texto muitas vezes usa a tenda do encontro para duas situações. Lembram disso, né? Para o tabernáculo e para a tenda de Moisés, porque era onde Moisés se encontrava com Deus, tá? O versículo 8 está dizendo o seguinte, que a bacia de bronze com o seu suporte foi feita dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. O tabernáculo ainda não está em funcionamento, não pode ser essa tenda aqui. Então, como o texto usa intercambiavelmente tenda do encontro, tenda da congregação, é bem provável que Moisés nessa tenda se reunia
essas mulheres talvez, há entendimento, tá? Se encarregavam também de transmitir o recado, ou levar o recado para os anciãos ou ainda para os chefes das tribos, tá? Então, visto que esta tenda é a tenda de Moisés, talvez as mulheres, além de também fazer esse trabalho, ajudavam, né, a organizar o lugar, a recepcionar, a preparar as refeições, né? Então as mulheres agiam dessa forma. Então foi com esses espelhos que as bacias foram feitas, que também foram doados pelas próprias, tá? Então, do verso 9 até o verso 20, ele vai detalhar toda a estrutura do pátio, do átrio, né? As colunas, né? Como eram feitas as colunas, todo o tecido, todo esse detalhamento do pátio, tá? Verso 9 até o verso 20 é o pátio, tá? Essa estrutura aqui, ó, que é chamada de átrio. Então, átrio é, digamos assim, não a antessala, porque a antessala seria o santo, o lugar santo, né? Mas poderíamos dizer que seria a antessala do lugar santo e do santo dos santos, no sentido de que o átrio antecede, é o pátio. Ok? Aí tem algo bem legal no texto, isso vai até o verso 20, do 21 até o 31, que nós vamos ver agora, e daí sim, o texto é novo, né? Não é um texto que a gente já viu. Do verso 21 até o 31, nós vamos ver o custo do tabernáculo. Quanto custou esse tabernáculo? Primeiro tem a ideia aqui de enumeração, ou seja, como se fosse uma contagem, como se fosse aquela lista de patrimônios, ou seja, olha o que tem no tabernáculo, tudo que pertence ao tabernáculo, até para que não houvesse desvio, perda, né? Uma espécie de inventário, olha, vamos levantar o acampamento, vamos mudar, era um processo trabalhoso de mobilizar e desmobilizar o tabernáculo, ou seja, de montar e desmontar. Era trabalhoso, né? Itens muito pesados, colunas pesadas, base pesadas, utensílios pesados, tecidos que precisavam ser bem guardados, roupas que precisavam ser bem guardadas, bem transportadas. Então, pensa em toda esta logística. Aí, eles fazem como se fosse um inventário, até para que pudessem constantemente verificar a cada momento que armavam e desarmavam o tabernáculo, para não faltar nada, até para que a casa de Deus estivesse bem organizada. Então, olha que coisa magnífica que é esse texto. Vai dizer que a obra havia começado, foi compilado, tem um levita aqui, né, que é Itamar, não esqueçam disso, é levita, tá, da tribo de Levi. Todo esse processo da enumeração das coisas do tabernáculo, ou do tabernáculo do testemunho, como diz o nome, esse nome indica o fato de que no Santo dos Santos, por que tabernáculo do testemunho, tá? No Santo dos Santos está o quê? Vamos lembrar o que está dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança, as 2 tábuas de lei com os 10 mandamentos. Então isso era o testemunho. Então, por isso que muitas vezes o tabernáculo é chamado de tabernáculo do testemunho ou de tenda do testemunho. Certo? Então foram contadas pelos levitas sob a direção de Itamar, que era filho do sacerdote Arão. Tá? Todo o material, olha que coisa interessante, todo o material doado
era um pouquinho mais de 1 tonelada de ouro. Mais de 3,5 toneladas de prata. E 2,5 toneladas de bronze. Tá? Olha que coisa impressionante que era isso. Tá? Se você pegar 1.000 quilos, que é 1 tonelada, e multiplicar por 1.000 gramas, que é 1 quilo, você tem 1 milhão de gramas. 1 milhão de gramas vezes o valor da grama hoje, para você ter uma ideia, só de ouro, esse tabernáculo tinha, em valores óbvios de hoje, 135 milhões de reais. Só de ouro. Se nós considerarmos que a grama da prata, né, ela custa hoje... deixa eu ver quanto é que está a grama da prata, gente. R$ 3,88, nós estamos falando aqui de 3 toneladas e meia, 3 toneladas e 400, né? 3.400 quilos vezes 1.000 gramas, nós teríamos 3 milhões e 400 mil gramas. A R$ 3,88, 13 milhões de reais. Ou seja, esse tabernáculo passava aí tranquilamente de 150 milhões de reais. Né? Havia muita riqueza nesse tabernáculo. E todas doadas pelo povo. Né? Ok? É interessante que depois de Tamar, ele vai falar de Bezalel novamente. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ou seja, Bezalel, provavelmente, Bezalel e Aholiabe, né, que o texto vai dizer aqui constantemente, até a palavra usa mestre de obras, né, interessante aqui o verso de número 23, né, Êxodo 38, 23, vai dizer mestre de obra, ou seja, a palavra para mestre de obra, transliterada, é charás, que significa lapidador hábil, né? Artesão hábil. Então esta é a ideia de mestre de obras. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é que provavelmente Bezalel e Aholiabe tenham supervisionado a obra de construção do tabernáculo. Tá? E, claro, envolvido em várias tarefas, sendo um artífice altamente habilidoso em vários trabalhos, como diz o texto. Ok? Aqui o texto vai falar com clareza, a gente está falando do custo do tabernáculo, todo o ouro empregado, foram 1.000 quilos. Tá? 1.000 quilos de oferta. Tá? Ou seja, 1 tonelada. De prata, quase 3,5 toneladas. Tá? Aí o próprio texto vai mostrar um cálculo, que é o seguinte. Lembram que de prata havia um pedido que era de 6 gramas por cabeça. Lá naquele recenseamento que nós vimos. Vocês lembram disso? Devem lembrar, né? O texto falava sobre recenseamento e que cada homem trouxesse para manter o tabernáculo 6 gramas. E aí o texto vai dizer, olha, 6 gramas por cabeça, né, dos homens que possuem 20 anos para cima, tá? Deu, né, deu quase 3,5 toneladas. E essas 3,5 toneladas foram ofertadas por 603.550 homens
de 20 anos para cima, tá? 603.550 homens. De 20 anos para cima. Então, por que a gente chega a um cálculo de 3 milhões? Coloca homens de 20 anos para baixo, crianças, mulheres, né? Cara, mulheres sempre, né? Toda a história sempre foi um número bem maior, né? Coloca aí, sei lá, vamos colocar no mínimo 1 milhão de mulheres. Pô, botei um zero a mais aqui, gente. Me atrapalhei aqui. Tá certo, né? 1 milhão de mulheres, só aí nós teríamos 1.600.000 pessoas. Mais crianças, tá? Passaria aí tranquilamente de 2 milhões de pessoas até chegando 3 milhões de pessoas naquele deserto ali. Então era se eu for olhar para Porto Alegre, por exemplo, era quase 2 Porto Alegre. Né? É 2 Curitibas. Pensem, é muita gente. É um mar de gente que tu não enxerga o fim. Né? E ali ele vai falando, né, da prata, que eu acabei de falar. Opa, aqui é porque eu dei o print, daí o texto se repete. A gente foi até aqui, ó. Até aqui, ó, dos 603.550. Versículo 27, empregaram-se 3.400 quilos de prata. Ele vai dizendo, né, para quê? Para as bases do véu, para 100 bases, 3.400 quilos. Cada base tinha 34 quilos. Cada pecinha ali, ó, daquela base. Deixa eu pegar lá, que eu mostrei para vocês. Cada pecinha dessa tinha 34 quilos de prata, tá? Ou seja, nós temos aí um material muito pesado, né, para ser transportado. Claro, tinha que dar firmeza para que o tabernáculo também não tivesse problema nenhum quanto à sua estrutura. Então, ele tinha feito lá, né, 100 bases e usado 3.400 quilos de prata. Adiante dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as cabeças das vigas, né? Fez ali o topo da viga com a ideia de poder, então, utilizar o restante da prata para que não sobrasse nada, né? O bronze da oferta foram 2.400 quilos. O que eles fizeram do bronze? As bases da porta da entrada do encontro, da tenda do encontro. Né? Então, se nós olharmos lá, novamente para a figura que eu coloquei para vocês, a tenda do encontro... Deixa eu pegar uma aqui. Aqui está melhor de visualizar. Então, a tenda do encontro, esta base aqui era de bronze. Ok? A outra base lá eram todas elas de prata, onde tinha 100 bases, né? Até o final também. 100 bases. Mas aqui nós estamos falando de bronze para a entrada da tenda do encontro. Ok? O bronze também foi utilizado para outros utensílios, né? Como a gente já viu. O altar de bronze, a grelha de bronze, todos os utensílios, a base do átrio ao redor. Então, fora também, né, a base do átrio, né, das colunas do átrio, que era o pátio, também eram de bronze, tá? Todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Então, o bronze, além de ser utilizado para... O bronze, além de ser utilizado para a bacia e para a bacia de bronze e o altar de bronze, eles foram utilizados para essas estacas aqui, que seguravam as cortinas, tá?
e também para as colunas do átrio e também para as que seguravam as colunas. Então, tudo foi pensado, né? Tudo foi arquitetado por Deus, tudo foi determinado por Deus e informado para Moisés. Certo, gente? Desta forma, concluímos o nosso plano de leitura hoje, dia 30, fechando aí o capítulo de número 38. Amanhã fechamos o livro de Êxodo com os últimos 2 capítulos, né, que também vai continuar nessa mesma linha. Dia 1º de fevereiro, quarta-feira, começamos o livro de Levítico, com um detalhamento também muito rico agora sobre o serviço sacerdotal. Certo? Olha aí que coisa linda. Bem-vindo, Rony Siqueira, como novo membro do canal. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo apoio, pela confiança do trabalho, assim como todos os demais membros, né, que têm se tornado aí. Minha gratidão. Muito obrigado por tudo. Não deixe de curtir. Deixe aí o seu likezinho, ele é muito importante. Também retorne para comentar, é muito importante o seu comentário aí. E amanhã, encerrando o nosso livro de Êxodo, gostaria já de disponibilizar para vocês, vou colocar provavelmente nos vídeos aqui, na descrição do vídeo, é o link para que vocês façam download de um e-book que eu vou fazer aí para cada um dos livros, né? Com um resumo do livro e as gravuras aí, as imagens, os planos que eu tenho utilizado, bem como nosso pequeno vocabulário de palavras transliteradas para que vocês possam aí utilizá-los, certo? Gente, uma ótima manhã. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueçam de... Daqui a pouco tem alguém assistindo esse vídeo, não foi inscrito no canal? Poxa, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Tá? E ative as notificações para que você fique sabendo de todos os vídeos aqui que a gente faz pelo canal Teologia para Todos. Quem me acompanha no Café com Palavra, me dê um tempinho só para preparar um café, já retorno aqui para o nosso devocional. Quem retorna amanhã na leitura, aguardo vocês às 6 horas da manhã para encerrarmos então o nosso janeiro com 2 livros lidos, né? Gênesis e Êxodo. Talvez você possa dizer, poxa, né? Nunca li um livro da Bíblia. Agora você já pode ter dito, né? Pode dizer que já completou 2 livros aí. Certo, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Para os que ficam, até daqui a pouco. Para os que retornam amanhã, uma abençoada segunda-feira. Tchau, tchau.